Olá, boa tarde. Gaulepec, parte 2. Enfim surgem os deuses. O homem largou de ser caçador e coletor e passou a viver da agricultura. Imediatamente ele começou a ter um contato mais espiritual com a natureza e teve a necessidade de erigir templos. Tipo Gaulepec. Seus pilares significavam a retratação divina dos deuses menores, representados por animais, a não ser uma imagem humana e sem cabeça, que foi usada como base para as religiões dos sumérios, polinésios, egípcios, gregos e cristãos. Fontes para a pesquisa. O sítio arqueológico possui a dimensão de 20 campos de futebol. É um terreno de 300 metros quadrados e rodeava o muro com pilares pequenos e dois grandes pilares de 5 metros e meio de altura no meio do círculo, usados em diversos rituais fúnebres, que eram sacrificados animais, que também eram usados para alimentação, como diz o professor Schmidt, sendo templos estilizados com a representação humana em monolitos e raposas, sendo templos muito sofisticados como Stonehenge, o monumento celta, e também tendo uma organização invejável como as pirâmides dos egípcios. E as descobertas que foi nesse lugar foram ossos de veado vermelho, gazelas, raposas, também em Gaulepec ainda não tinham perdido as habilidades de caçador. Tratava-se do primeiro templo monoteísta. Isso falado pelo Dr. Balatin Sadiq, historiador. O templo também, ele é uma retratação monoteísta, onde é retratado no meio dos pilares um portal quadrado de pedra. Ali também viviam cerca de 60 a 70 pessoas para prestar culto a Deus. Isso entre os séculos 13 e 12 a.C. Esses templos, eles foram a representação de um culto fúnebre, onde as pessoas que lá morriam eram semi-enterradas para depois que seus crânios fossem removidos. Estranho esse fúnebre, né? Só que essa representação dos crânios significa a ressurreição de um único Deus, onde está representada as várias divindades de um único Deus, dos sumérios, polinésios, gregos, cristãos e egípcios. Até hoje, esses costumes de Gaulepec ainda são usados. Até hoje. A representação desses rituais fúnebres está representada no monastério da ressurreição
do próprio menino Deus de Jesus. Como vemos, esses templos eram todos, de certa forma, pagãos, mas eram monoteístas, isso mesmo, como vocês estão ouvindo. Então, meus amigos, Göbekli Tepe foi o primeiro templo monoteísta, onde existiam, isso no Neolítico, onde quando o homem começou a abandonar as tradições de caçador e coletor, tornou-se agricultor, até mesmo nômade. E nesse momento, onde começou toda a adoração aos deuses, o Marduk na Suméria, Zeus na Grécia, a representação de Javé, e depois o Novo Testamento, Jesus. Muito bem, meus amigos. Nesse momento, eu agradeço a vocês, todo esse apoio que eu tenho recebido. Agora vem o mistério em si. Göbekli Tepe em construção muito sofisticada em alguns aspectos para sua época. Além disso, algumas pesquisas mostraram que o local está alinhado com algumas constelações como Tauro, Órion e Pleiades. E como é que eles tinham noção exatamente isso há 11 mil anos? Outra curiosidade é o fato de que os construtores enterravam o círculo de pedras propositadamente. Depois de algum tempo, abriam o outro igual similar pouco adiante. Novo depois, certa época, assim por diante. Então, meus amigos, é o momento. Então, agradeço a todo mundo. Isso aí é o fim da parte número 2. Até mais e valeu!